Olá, gente, tudo bom? Olha só que legal, que bom estar com você neste domingo. Eu já quero te adiantar, esse domingo é um domingo de sinais e maravilhas. Esse domingo é um domingo de curas, de milagres. Por quê? Eu senti muito o Espírito Santo colocar no meu coração uma palavra que tem como tema o poder da fé. O poder da fé. Se tem alguém que precisa ouvir muito sobre este assunto, sou eu. Nós precisamos ouvir constantemente sobre fé, porque eu realmente creio que muitos milagres, muitas operações de milagres, muitas curas, deixam de acontecer porque nós não exercitamos a nossa fé. Então, eu creio que esta palavra, o Espírito Santo quer nos levar para o sobrenatural. Ele quer que nós possamos ir para o sobrenatural. Por isso, eu já quero te adiantar. Esse domingo é um domingo de sinais e maravilhas. Já quero adiantar você que me ouve aí do outro lado. Se você está precisando de um milagre, de uma cura, de algo sobrenatural, se você conhece alguém que está precisando, saiba, esse domingo é um domingo de cura, é um domingo de sinais. Já quero lhe adiantar em nome do Senhor Jesus. O tema desta palavra é o poder da fé. O poder da fé. Eu acredito de todo o meu coração que o Senhor Jesus, ele, além de vir cumprir sua principal missão na terra. Qual é a principal missão? Salvar a humanidade, salvar a humanidade. Mas antes de cumprir a sua principal missão, eu creio também que ele veio também nos ensinar, escute bem, ensinar princípio de fé. Princípio de fé. Ele veio nos ensinar como que funciona o mundo espiritual. Então, eu quero levar você a tomar posse desta palavra para a sua própria vida. E eu digo sempre, gente, que de todos os ouvintes, eu sou o primeiro. Pense em alguém que precisa ouvir sobre fé, sou eu. Então, eu realmente acredito que o Senhor Jesus veio também nos ensinar princípios sobre fé. Havia um grupo de saduceus conversando, estavam falando alguns assuntos, dentre eles a ressurreição, e de repente eles indagaram o Senhor Jesus. Isso se encontra Mateus capítulo 22, no versículo 29, ouça bem, o Senhor Jesus dá uma resposta para os saduceus, para esse grupo de religiosos, que nos faz refletir, me faz refletir esta resposta que Jesus deu para esse grupo de saduceus. Mateus 22, 29 diz: respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês cometem um grande erro, disse o Senhor Jesus a esse grupo de religiosos. Vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. A declaração errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus revelou exatamente o estado em que viviam os saduceus. Curiosamente, os saduceus eram justamente os homens que naquele tempo deveriam ser os maiores conhecedores das coisas de Deus. Mas eles viviam no engano. Por quê? Porque eles não conheciam nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Interessante. Você sabe que ainda hoje esta é a realidade de muitos. Infelizmente, é a realidade de muitos. Por trás das Escrituras, por trás dos princípios, tem um poder, um dínamos, um dúnamos, uma explosão, tem um poder. E muitas vezes nós não desfrutamos como deveríamos, eu me refiro nós como igreja, desse poder. Não é? É uma realidade de muitos. Multidões repetem o erro dos saduceus. Muitos vivem uma religiosidade vazia e desprovida da verdade ou da revelação da verdade, mas também desprovida, o que é mais sério, digamos assim, do poder de Deus, do poder de Deus. Então, eu creio que o céu, eu vou repetir que o Espírito Santo está me encorajando para dizer, meu irmão,
Esse domingo é o domingo do poder de Deus. Esse domingo é o domingo do poder de Deus. Creia, o céu já está liberado na sua direção. Ouça bem, milagres vão acontecer. Você vai dar testemunho. Inclusive, você pode mandar seu testemunho para nós, porque vai acontecer pelo poder do nome de Jesus Cristo. Veja bem, olha esse pronunciamento feito pelo Senhor Jesus em João capítulo 14, versículo 12. Olha o que está escrito, João capítulo 14, versículo 12. Ele diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também, ouça bem, as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Olha o que o Senhor está dizendo, olha o que Ele está falando, isso aqui é muito forte, meu irmão. Você crê em Jesus Cristo? Eu creio. Então Ele fala, olha, se você crê em mim, acredite, você fará as obras maiores que eu faço. Isso é uma promessa. Deus está falando esta promessa para nós. Você acredita em mim? Você acredita em mim? Então acredite. Você fará obras maiores. Você fará grandes obras. Foi o Senhor Jesus que fez esse pronunciamento. Foi Ele que fez esse pronunciamento para nós. Eu gosto de viajar. É algo que queima dentro de mim quando eu vejo o Senhor Jesus fazendo uma grande obra. Uma grande obra. Eu quero convidar você para 2 momentos, para nós viajarmos em momentos onde o Senhor Jesus Ele vai fazer 2 grandes obras. Mas vamos à primeira. Ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, até o verso 41. Vem comigo. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo. Olha o texto, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. E o vento se aquietou. Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, olha só, meu irmão, olha só como é incrível isso. Eu respeito qualquer linha de interpretação desse texto, claro, o Espírito Santo é incrível, mas uma das linhas mais latentes, se eu posso dizer, é que o Senhor Jesus queria ensinar. Ele aproveitou esse momento para trazer o ensinamento para os discípulos e, claro, para nós, de como funciona o mundo espiritual. De como funciona o mundo espiritual. Por quê? Porque levantou-se um grande temporal. Levantou-se uma grande tempestade. Você já viu que as tempestades sempre vivem se levantando, às vezes, na área da saúde, na área das finanças, na área familiar, na área conjugal. Pastor, rapaz, levantou uma tempestade aqui. Na sua empresa, eu não sei qual seria a área, mas para mim o Senhor Jesus quer ensinar princípios poderosos. Por quê? Porque ele está dormindo. Ele está dormindo, os discípulos acordam ele levanta. Veja bem, ele não se dirige aos discípulos, ele se dirige ao vento e ao mar. Aqui para mim é forte, aqui é forte. Ele olha para o mar, ele olha para o vento e diz: vento, chega, mar, acalme-se. Ele fala. Aqui, gente, ele fala ao mar, ele fala ao vento: vento, chega, mar, já basta. Ele fala. Para mim, veja bem, ele está ensinando um grande princípio, um grande princípio.
Ele está mostrando para mim, para você, quando as tempestades se levantam, ele está ensinando um princípio de autoridade, de falar ao mar, de falar ao vento. Vento, mar, chega. Sabe, meu irmão, eu acredito muito nisso, que o Senhor Jesus queria ensinar esse princípio. E ele questiona a fé. Ele olha para o discípulo e fala: vocês não têm fé. Então, para mim, Jesus queria ensinar para eles e queria ensinar para nós princípio de fé. Como eu disse, ele provavelmente não veio apenas cumprir a sua missão de salvar, mas também veio nos ensinar princípios poderosos, gloriosos de fé. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia também, Marcos capítulo 11, versículo 12 e 14. Esse é um outro episódio incrível, tremendo, que o Senhor Jesus viveu para ensinar os discípulos e nos ensinar. Marcos 11, 12 até o verso 14 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Aí vem para mim a grande sacada. Por que ele só encontrou folhas? Porque não era tempo de figos. E então lhe disse: nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Veja bem, esse é um outro momento que, para mim, respeito às interpretações, mas para mim o Senhor quer ensinar princípio de fé, como funciona o mundo espiritual. Por quê? Primeiro, que não era tempo de figos. E ele vai falar à árvore, ele vai falar à árvore, ele vai dizer: nunca ninguém jamais coma fruto de você. Uau, isso é incrível. Para mim, o Senhor Jesus estava ensinando princípios poderosos de como o sobrenatural, de como o mundo espiritual acontece. Então, vem comigo, olha só. Agora veja comigo mais na frente, Marcos 11, do verso 20 até o 23. O texto diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Aquela figueira que o Senhor falou, aquilo que o Senhor liberou, aconteceu. Aí Jesus, aqui gente, aí Jesus para mim, ele vai em cima do que ele queria que os discípulos e que nós aprendêssemos. Por quê? Olha a resposta do Senhor Jesus. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Olha só, eu acredito muito nisso, porque o Senhor Jesus, ele nesse momento, aquele episódio do mar, dele mandar o vento se acalmar, o mar se acalmar, o vento parar, aquele episódio, e agora o episódio da árvore, onde ele fala à árvore, sinceramente, eu acredito que o Senhor Jesus, nesse momento, ele chegou no ponto principal, ele chegou no ponto chave, por quê? Porque ele fala, é como se ele dissesse: Pedro, preste atenção, agora eu cheguei no ponto chave, aquilo eu queria tanto, vocês viram aquele episódio do mar, e ontem o da árvore, pois é, tudo isso aconteceu porque eu queria ensinar vocês, isso é demais, gente, isto é demais. Então o Senhor Jesus destaca, eu chamo de 5 passos, ou 5 princípios, como você deseja, para tomar posse do sobrenatural. 5 passos de como tomar posse
do milagre, da bênção, da cura. Eu confesso para você que às vezes eu vejo situações em que o céu se fechou. Eu creio, respeitando todas as linhas de entendimento, mas muitas vezes é porque nós não aplicamos os princípios como deveriam ser aplicados. Então, por trás de tudo que aconteceu no mar, e com essa árvore, Jesus queria ensinar 5 passos para nós vermos o sobrenatural. Repito o que o Espírito Santo está pedindo, eu vou falar de novo. Hoje é um domingo de sinais, de curas, de maravilhas. Está liberado, os céus estão favoráveis. Os céus estão favoráveis. Os céus estão abertos. Eu não sei qual é a tempestade. Eu não sei qual é a área. Eu não sei qual é a cura. Mas uma coisa eu sei. Hoje é domingo da sua cura. Hoje é domingo do seu milagre. Hoje é domingo do céu aberto. Creia nisso. O Senhor marcou esse encontro com você e comigo para nos ensinar princípios poderosos de tomarmos posse da bênção, de podermos tomar posse do milagre. Então vamos lá, primeiro, ele dá o destaque aqui primeiro, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. O que é ter fé em Deus? Ter fé em Deus significa ter confiança que Ele fará e confirmará suas declarações a nosso respeito. Ter fé em Deus é acreditar, é confiar que aquilo que Ele falou vai acontecer. Essa é a fé, é ter fé em Deus. Mas, ouça bem, existem 2 tipos de fé, na minha visão: fé mental e fé espiritual. A fé mental é aquela que a maioria das pessoas possuem, mas ela é inoperante no mundo espiritual. Você já conversou com pessoas que você pergunta para elas assim: você tem fé? Tem uns que se sentem até meio que ofendidos. Fé? Tem uns que ficam meio ofendidos, falam assim: que seria eu sem minha fé? Ok, eu não estou desacreditando a pessoa, mas ouça bem, muitas vezes é a fé mental. É a fé mental, é aquela fé que primeiro tem que ver para depois crer. E ela é inoperante no mundo espiritual. Esta é a fé que muitos possuem. Eles dizem que tem muita fé, mas na prática, isso é que é forte. Na prática, eles continuam sofrendo e sem os resultados desejados. A fé mental, escute bem, ela atua somente no domínio da mente, sendo que o domínio de Deus é no espírito. A fé que fará grande diferença é a do espírito. E ela cresce quando nós ouvimos a palavra. É o que diz a Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Uau! A fé espiritual surge quando ouvimos a palavra, surge dentro de mim, de você, uma forte convicção que se aposta do nosso espírito, que Deus realizará o que prometeu. Irmãos, isso enche dentro de nós. Você enche, é uma forte convicção que gera dentro de você. Deixa eu lhe falar uma coisa. É isso que vai acontecer esse domingo. Você tá ouvindo nesse momento a palavra. Pela palavra de Deus, você já está se enchendo de fé. Essa fé está crescendo dentro de você. Meu irmão, o sinal, o céu, o milagre já é seu. Tome posse disso. A fé da mente atua infelizmente, pelo raciocínio e pela lógica. Mas a fé, escute bem, a fé do Espírito atua pela confirmação. Veja bem, confirmação da palavra de Deus. Olha o que está escrito em João capítulo 14, versículo 13. Olha o que diz o texto: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Veja bem, essas palavras não são minhas,
elas foram proferidas pelo Senhor Jesus. É a palavra, eu não posso crer nas circunstâncias, eu tenho que crer na palavra. Essa é a fé que atua pela palavra, essa é a fé espiritual. Com todo carinho eu falo isso. Ao agirmos conforme a palavra, a fé vem, ela sempre vem. Alguns estão procurando ver para crer. Se você é assim, com todo carinho e amor, pare de contar com a ajuda de Deus. Por quê? Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Uau! Esse é o primeiro passo que Jesus ensinou. Você precisa ter a fé espiritual, e a fé espiritual não acredita nas circunstâncias, ela acredita na palavra. Ela vai depositar toda a sua fé na palavra. Ele prometeu, então eu creio. Veja bem, meu irmão, isso é demais. Por quê? Porque você não vai ser levado pelas circunstâncias. Jesus não foi levado pelas circunstâncias do mar. Ele resolveu dizendo: mar, já chega. Uau! Esse é o primeiro passo. O segundo passo, falar ao monte. Mateus 11:23 diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, e ergue-te, lança-te no mar. Então, queridos, escute, não basta apenas estar cheio de fé. A fé não vai remover a montanha. O que vai remover a montanha é quando você falar a montanha. Veja bem, Deus é um Deus de fé. Ele possui toda a fé. Por quê? Porque Ele é perfeito. No entanto, no início da criação, o Senhor criou os céus e a terra. E, veja bem, Ele não ficou dizendo para si mesmo que tinha fé para criar o que quisesse. Não, Ele olha e diz: haja luz. Ele precisou falar. Uau! Jesus precisou falar a tempestade. Jesus precisou falar a árvore. Deus precisou falar. Irmão, isso aqui é demais. Então, é muito importante. É muito importante, porque, sem dúvida, a fé é necessária. É o primeiro passo para a vitória. Mas se alguém der o primeiro passo e não der o segundo, ele vai ter dificuldade. 2 Coríntios 4:13 é um dos versículos mais incríveis. Ele diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso é que falamos. Uau! É preciso que você fale ao monte. O que é o monte? É a doença, é o câncer, é o problema, é a tempestade. É importante falar, declarar. Eu já na minha caminhada de fé com Jesus, eu já vi muitas situações onde você fala ao problema, você fala ao câncer, você fala à Covid-19, você fala ao mal, e ele tem que sair. Ah, meu irmão, esse é o segundo passo, você falar ao monte. Terceiro passo, não duvidar no coração. Marcos 11:23, e não duvidar no seu coração. Às vezes nós nos deparamos com situações que, apesar de toda a fé que afirmamos possuir, ainda assim acabamos por ser vencidos pelos problemas ou pelas dificuldades enfrentadas. Daí muitos ficam sem entender. Meu Deus, eu orei. Por quê? A palavra do Senhor Jesus esclarece essa cruel dúvida, quando afirma que não podemos ter ao mesmo tempo a fé e a dúvida dentro do nosso coração. Não pode ocupar o mesmo espaço. Dizem que para 25 litros de água, uma gotinha de óleo contamina os 25 litros de água. Às vezes está cheio, mas uma gotinha de incredulidade, de dúvida, põe tudo a perder. Sabe, meu irmão, é muito importante. A dúvida é a grande vilã da fé. A dúvida é a grande vilã da fé. Temos que cuidar para não dar espaço para a dúvida. Essa é a grande vilã da fé. Duvidar no coração é uma declaração interior de que realmente não cremos naquilo que estamos falando. Sabe, meu irmão, muitos
passam bem no primeiro, eles têm fé bíblica. No segundo, eles liberam a palavra, mas quando chega no terceiro, muitos acabam sendo vencidos, infelizmente, sendo consumidos pelo terceiro passo. Nós precisamos ir e avançar no terceiro passo. Jesus ensinou o primeiro, o segundo, o terceiro e ensinou o quarto passo, que foi crer que se fará o que se diz. Marcos 11, 23 ainda, mas crer que se fará o que se diz. Observe que nesta passagem, Jesus não está dizendo que devemos crer para recebermos aquilo que pedimos ou oramos, mas sim o que declaramos, o que falamos. Muitos dizem que crerão quando receberão a bênção, ouvirem algum sinal. Veja bem, se quisermos receber o que a Bíblia promete, temos de agir com conformidade com as normas da palavra. É aquilo que eu digo, é preciso crer que se fará o que falamos. Uau! Jesus foi bem claro quando afirmou que devemos crer que será feito, segundo as palavras que proferimos. Crer que se fará o que se diz é confiar na palavra do Senhor e não deixar de realizar aquilo pela qual foi designado. Eu gosto muito desse texto de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Ele diz assim: assim será, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a designei. Uau! Ah, meu irmão, esse é o segredo. Eu estou dizendo para você que hoje é um domingo de sinais e maravilhas. Hoje é um domingo de curas. Eu estou declarando na sua vida desde agora, os céus estão favoráveis. Eu quero deixar um tempinho, já estou encerrando o sermão, mas para disparar daqui, para orar daqui, e você toma posse daí, e os céus se abrindo, e o milagre acontecendo, e Deus sendo glorificado. Eu já estou vendo isso acontecer. Esse é o poder da fé, esse é o poder da fé. Eu já estou vendo os céus abertos na sua casa. Eu já estou vendo os céus abertos aí onde você está. Eu já estou vendo os céus abertos nesse quarto de hospital. Eu já estou vendo os céus abertos na sua família. Eu já estou vendo, meu irmão, a poderosa mão de Deus agindo em seu favor. Hoje é um domingo de sinais. Hoje é um domingo de cura. Aleluia. E o Senhor ensina o quinto passo. Tudo o que disser lhe será feito. Veja bem, se você cumprir o primeiro, ter fé em Deus, a fé bíblica. Veja bem, se você falar ao câncer, ao mal, se você falar, você tem que falar. Se você não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, essas 4 é com você, mas a quinta é com Deus. O quinto passo é com Ele. Ele diz: faça a sua parte, que eu vou fazer a minha. Isto é incrível. Você age no natural e Deus age no sobrenatural. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Você faz o possível e Deus faz o impossível. Ah, meu irmão, eu quero, antes de encerrar essa palavra, eu já quero pedir para você, aí onde você está, você ficar em pé. Aí onde você está: pastor, mas está tudo bem com a minha saúde, está tudo bem em casa. Ou então lembre-se de alguém que está precisando nesse momento está precisando que o sobrenatural aconteça. Mas antes de orar, eu quero lhe dizer o seguinte, preste atenção. Deus falou para aquele grupo de saduceus: o erro que vocês cometem é de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos, meu irmão, entender que Jesus veio nos ensinar esses princípios. Já viu aquele texto que diz: é melhor é melhor ensinar alguém a pescar do que dar um peixe a ela. Sabe, é muito melhor. O Senhor Jesus compartilhou esses segredos conosco, comigo e com você. É muito importante que você se aproprie desses passos. Porque, pastor, eu vou pedir para alguém orar, não é errado você pedir para alguém orar por você. Não é errado. A manifestação do poder também é liberada. Mas Deus quer ensinar você e eu a também exercitarmos esses princípios. É muito importante. Eu estou lembrando aqui de um jovem, por nome Paulo.
Lá na minha cidade, ele foi desenganado dos médicos. Os médicos chamaram a mãe e disseram: olha, senhora, infelizmente o câncer deu metástase, se espalhou por todos os órgãos. Olha, ele infelizmente não vai mais sobreviver, ele vai morrer, ele tem só 10 dias de vida. Eu me lembro quando aquela mãe chegou comigo dizendo: pastor, e agora? Eu falei: calma, ainda tem fôlego, vamos orar. E eu lembro que naquela noite, eu não fui dormir lá no hospital com ele, mas eu lembro de um jovem chamado Cleberson, que era meu discípulo. Eu lembro de ligar para ele e dizer: Cleberson, você vai hoje dormir com Paulo? Sim. Então veja bem, preste atenção, ouça bem, lá no hospital, Cleberson, lá pelas 4 horas da manhã, 3 ou 4 horas da manhã, eu quero que você se levante, eu quero que você vá lá. E o Paulo já estava muito inchado, porque o câncer já tinha consumido os demais órgãos. Eu falei: Cleberson, eu quero que você se acorde, você levante o lençol, eu quero que você se dirija ao câncer, você vai falar ao problema. Você está me ouvindo, Cleberson? Sim, senhor pastor. Eu quero que você fale ao problema e você mande o câncer embora. Depois coloque o lençol de volta e dê graças a Deus. Você me ouviu? Sim, e assim foi feito, para você entender. Foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu? O Cleberson orou, disparou: câncer, sai desse homem. Levantou as mãos para o céu, deu graças a Deus, cobriu com o lençol e foi dormir. Na manhã seguinte, sabe o que aconteceu? Um médico passou fazendo a revista nos quartos com os seus pacientes e observou que o lençol do Paulo havia secado. Por quê? Porque o câncer, que era do tamanho de uma melancia, já estava se espalhando, agora estava do tamanho de uma laranja. Ele disse: enfermeira, venha cá, eu não sei o que está acontecendo. Faça um novo exame. Foi feito um exame e o câncer tinha ido embora. Uau! Sabe por quê? Porque foi dado a palavra, foi falado ao monte, foi crido, foi liberado e aconteceu. Para vocês entenderem, até o dia de hoje, o Paulo vive para a glória de Deus. É um servo de Deus lá em Santarém. Meu amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vou terminar essa mensagem dizendo: você age no natural e Deus age no sobrenatural. Você faz sua parte e Deus faz a dele. Você faz o possível e Deus faz o impossível. Aí onde você está, em pé mesmo, deixa eu te falar, feche seus olhos agora, levante as suas mãos se você quiser. Eu quero orar por você. Se você sabe de alguém que está precisando de uma cura, de um milagre, eu não sei, nesse momento eu quero estar orando por você. Pai, esse momento eu quero ordenar: câncer, mal, Covid maldita, seja qual for o mal, em nome de Jesus Cristo, sai! Eu estou dando uma ordem para você: que os céus se abram sobre esta casa, que os céus se abram sobre esta família, que os céus se abram onde estiver essa pessoa. Está declarado a cura, o sinal, a bênção dela, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, não esqueça de enviar seus testemunhos para nós. Não esqueça de escrever para nós. Não esqueça de contar seu testemunho, porque certamente Deus fez maravilhas na sua vida neste domingo, em nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe, que nós possamos pegar esses princípios e aplicar dia por dia na nossa fé, e certamente nós veremos os céus abertos cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.